Hoje é dia 18 de março. Há 150 anos atrás, acontecia em Paris um dos eventos mais impressionantes da história da humanidade. Acontecia o assalto aos céus, o início do primeiro governo popular e socialista da história, que durou 72 dias apenas, a Comuna de Paris. E eu, como historiador, como aquele que foi formado a olhar ao passado e entender como e por que as coisas mudam ou deixam de mudar, e ao entender e defender a indeterminação do futuro, pensando no tempo presente, quero olhar um pouquinho hoje para o passado e olhar e pensar um pouquinho, retomar um pouquinho os sonhos, as esperanças, as angústias, tudo aquilo que viveram os comunardes franceses da Comuna de Paris. A Comuna, eles exclamam, pretende abolir a propriedade, a base de toda a civilização. Sim, senhores, a Comuna pretendia abolir a propriedade de classe, que torna o trabalho de muitos a riqueza de poucos. Visava a expropriação dos expropriadores. Queria fazer da propriedade individual uma verdade, transformando os meios de produção, terra e capital, hoje em dia as ferramentas da escravização dos trabalhadores, em meros instrumentos de trabalho livre e associado. Estas são palavras escritas por Karl Marx, numa das suas obras literárias mais bonitas, inclusive, A Guerra Civil em França, escrita quase que no calor da hora, um pouco depois do final dos acontecimentos da Comuna de Paris. Mas é preciso que se diga, não só a partir de Marx, mas de uma série de outros estudos que se tem sobre a questão da Comuna de Paris. A Comuna de Paris não surgiu do nada. É sempre bom lembrar que a França foi espaço daquela revolução burguesa que fez fim ao absolutismo e ao antigo regime. Ela é, portanto, herdeira da Revolução Francesa, em especial das mais radicais franceses revolucionários, jacobinos e dos sans-culottes, e que, inclusive, tiveram, por exemplo, a manifestação da chamada Conspiração dos Iguais de Graco Babeuf, um dos primeiros momentos onde os trabalhadores diziam que era preciso também abolir definitivamente a propriedade privada. A Comuna de Paris é também herdeira da chamada Primavera dos Povos, de 1848, onde republicanos radicais, aqueles que já defendiam o sufrágio universal, foram às ruas e tomaram as ruas de cidades pela Europa inteira, traídos nesse momento pela burguesia que já, neste momento, dizia que a revolução tinha um limite, e a revolução do limite era aquele da própria propriedade. É também herdeira de uma série de movimentos sociais, operários e intelectuais que ousavam sonhar e lutar por um outro mundo. Cartistas, blanquistas, proudhonianos, marxistas, seguidores de Bakunin, republicanos radicais, defensores do sufrágio universal, mulheres que ousavam sonhar por direitos iguais em pleno século XIX. O século XIX, diante de um avanço cada vez mais avassalador do capitalismo, avassalador de um processo de expansão de uma desigualdade social brutal, muitos ousaram sonhar e pensar o que precisaria ser feito para a sociedade ser mais justa e igualitária para todos. Muitos pensaram, viveram e lutaram por outro futuro. Mas o que será que levou ao fato que foi na França, em Paris, em 1871, que essa primeira experiência popular, radical, socialista, teve sucesso? A França vivia, nos anos 1870, vivia uma guerra contra a Prússia, chamada Guerra Franco-Prussiana. A derrota militar francesa, com a prisão do imperador Napoleão III, levou ao processo de um governo republicano, por Thiers, que se tornou um governo de capitulação, um governo que começou a negociar a rendição junto aos prussianos. Ele tentava negociar a todo custo e negocia essa rendição, mas essa rendição é rejeitada pela população de Paris, especialmente pelos republicanos radicais, pelos sufragistas, pelos blanquistas, pelos anarquistas, pelos socialistas, que se recusavam a sucumbir e a se render diante do exército prussiano que chegava às portas da capital. Neste momento, Thiers muda o governo oficial da França para Versalhes, tem que fugir porque os parisienses se recusam a entregar armas e entregar as fortalezas.
No dia, então, 18 de março de 1871, naquela noite onde Thiers tenta recuperar a força, o controle sobre Paris, e os operários franceses e socialistas franceses de todas as matizes se recusam, esses operários e socialistas tomam o Hotel de Ville e hasteiam a bandeira vermelha. A bandeira vermelha do socialismo, neste momento, com todas as matizes que envolviam o pensamento socialista, o pensamento libertário, o pensamento radical na Europa. Alguns dias depois, os comunardes já convocaram eleições, e eleições diretas, com sufrágio universal. Mais de 285 mil pessoas votaram nessas eleições e elegeram um governo completamente diferente dos governos que até então se via. Um governo de operários, um governo de artesãos, um governo com fortíssimas influências ideológicas dos socialistas, blanquistas, alguns poucos, embora não a maioria, diferente do que a propaganda depois fez, vinculados à Associação Internacional dos Trabalhadores, organismo que pensava na questão da Revolução Proletária. Estes governantes, então, de forma muito mais coletiva, com mandatos que poderiam ser revogados pela população, assumem o poder diante de 200 mil pessoas que, na frente do Hotel de Ville, estão gritando "Vive la Commune! Vive la Commune!", naquilo que Marx chegou a dizer que era o assalto aos céus. Me permitam, senhoras e senhores, ler um trechinho daquilo que a Comuna foi capaz de fazer em meros 72 dias, para que a gente possa entender o programa desses comunardes. É admirável a atividade legislativa comum. Produziu mais reformas que os governos nos 2 séculos anteriores. Era um ímpeto revolucionário, de corte integral com o passado, o triunfo dos sans-culottes sobre os jacobinos que os tinham traído na Revolução Francesa. Os principais decretos da Comuna de Paris são referenciais que apontam para o futuro. O trabalho noturno foi abolido. Oficinas que estavam fechadas foram reabertas para que cooperativas fossem instaladas. Residências vazias foram desapropriadas e ocupadas. Todos os descontos em salário foram revogados. A jornada de trabalho foi reduzida, naquele momento, para 10 horas, mas já se propondo a jornada de 8 horas. Os sindicatos foram legalizados, instituiu-se a igualdade entre os sexos, projetou-se a autogestão das fábricas, o monopólio da lei pelos advogados foi quebrado, o juramento judicial e os honorários foram anulados. Testamentos, adoções e contratação de advogados tornaram-se gratuitos, o casamento foi simplificado, a pena de morte foi eliminado, o cargo de juiz tornou eletivo, o Estado e a Igreja foram separados, e assim vai. A educação, senhoras e senhores, tornou-se gratuita, pública, obrigatória. Há um vigoroso processo de construção de creches a se espalhar pela Paris inteira. Há o debate sobre o que é a educação integral, algo que a gente discute até hoje, sobre o que é a educação como formação integral dos seres humanos. Professores e professoras vão ter os salários igualados, não haver distinção entre os sexos no salário dos profissionais da educação, e o salário deles são quadruplicados. Ao contrário, o salário daqueles que estão nos cargos de administração da própria comuna vão ter que ser de acordo com a média dos salários dos operários. Sim, essa da redução de salários de deputados, senadores, de qualquer parlamentar, é uma proposta socialista. Era um projeto de futuro. Era um projeto radicalmente diferente de quem ousou sonhar a partir da seguinte pergunta: como vamos fazer um mundo onde todos tenham direitos, onde todos tenham dignidade, onde todos possam ter a vida digna? Um mundo onde as pessoas possam ter o que merecem. Um mundo e um governo de trabalhadores para trabalhadores. Por isso a Comuna foi tão perigosa. Foi esmagada. Vocês lembram? Eu falava aqui antes que havia um contexto de guerra entre a França e a Prússia. Então, logo a Comuna, a França e a Prússia deixam de ser exatamente inimigas nesse momento, porque há uma anistia para a libertação de franceses que haviam sido presos, para se formar um exército muito poderoso para ocupar e retomar Paris para os governos dos burgueses, para o governo daqueles que governavam Paris desde então. A Comuna é esmagada depois de 72 dias. Nos muros do cemitério do Père Lachaise, as últimas barricadas são destruídas. As contas, né, que se fazem vão de 6.500 a 20.000 mortos, especialmente na última semana, que é essa semana do esmagamento. A Comuna, depois disso, virou um exemplo a ser propagado, seja aqueles porque queriam propagar o pensamento anticomunista e a dizer todos os problemas que a Comuna tinha feito, seja como inspiração para lutadores do mundo inteiro. Um texto curioso, publicado no site da Fundação Perseu Abramo,
pelo historiador, espero que o historiador Fernando Ferreira, diz uma coisa curiosa, onde ele mostra, inclusive, como esses debates estiveram presentes no debate aqui no Brasil, no Senado brasileiro, neste mesmo ano, que discutiu uma lei, olha, vejam só, a lei do ventre livre. E os debates sobre o direito à propriedade sobre os escravos foram debates acalorados, onde aqueles que eram contrários à lei do ventre livre diziam: vocês querem acabar com a propriedade privada dos escravos, vocês são parecidos com esses comunistas franceses, vocês querem implantar aqui no Brasil a Comuna de Paris. Ora, vejam só, uma lei que queria dizer apenas a libertação dos filhos nascidos dos ventres das escravas, que era uma forma muito tímida, porque neste momento o movimento social já discutia há muito tempo a abolição de toda escravidão. Assim, os conservadores, né, e proprietários de terra brasileiros diziam: vocês são comunistas. Parece os dias de hoje, que basta que você queira alguma reforma social que já parece que é comunista. Não. Os comunistas franceses, os comunardes franceses, aqueles que tinham de variadas matrizes ideológicas do pensamento radical de esquerda, tinham propostas muito mais ousadas: tabelamento de preços, tabelamento de aluguéis, a autogestão, muito mais do que como era a própria lei do ventre livre. E o que isso tem a nos dizer sobre os dias de hoje? Eu acho que a primeira coisa que tem a nos dizer sobre os dias de hoje é que nada deve parecer natural e nada deve parecer impossível de mudar. Estou citando aqui Bertolt Brecht, um outro comunista a quem eu admiro muito. Ali, no século XIX, esses derrotados comunardes franceses sonharam e ousaram dizer que o futuro podia ser diferente, e podia. Ao final, eles foram esmagados, mas eles sonharam ao dizer: não aceitamos como normal que a vida seja uma eterna vida de exploração e expropriação. Vários princípios sobre os quais os comunardes incitaram o seu projeto, basearam o seu projeto de sociedade, estão presentes entre nós: educação integral, creche, emancipação dos trabalhadores, igualdade entre gêneros. Nós devemos nos perguntar aqui, como vereadores da cidade do Rio de Janeiro, mas também todos aqueles que estão nos assistindo, o que queremos do futuro? O que queremos no futuro para a humanidade, não só para nós individualmente? O que queremos construir como sociedade plena, digna, diferente dessa que vivemos hoje? Porque não é possível que alguém aqui esteja contente com uma sociedade com um nível de desigualdade, de pobreza, de fome que a gente está vivendo. Como é que nós vamos fazer um governo de trabalhadores para os trabalhadores? Porque sim, este é o limite. Uma das coisas que os comunardes diziam era: vão ser abolidos, inclusive, restrições de nacionalidade, porque a nacionalidade só serve para nos dividir, enquanto nós precisamos unificar um governo onde todos possam ter dignidade. É isso, parte das coisas que me movem. Parte das coisas de ousar pensar um futuro diferente que não seja naturalizar o nosso presente de exploração que a gente tem na sociedade capitalista. Por isso, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que eles me inspiram. Os comunardes franceses, aqueles que foram derrotados em 1871, mas, sobretudo, aqueles que tomaram de assalto os céus e que estenderam a bandeira vermelha no Hotel de Ville, são inspiração de vida para mim. E fazem com que a gente possa ter elementos para discutir o que queremos no futuro. O futuro pode ser muito diferente. Vive la comune! Vive la comune!